uma vez a videoaula de construção de algoritmos. Isso aqui é uma aula motivacional para contextualizar a disciplina dentro da área de computação, a importância no dia a dia. Então nós vamos, na verdade, ver algoritmos, como eles se encaixam na computação, a computação, como é que ela está inserida no nosso dia a dia, os algoritmos, como é que eles estão inseridos no dia a dia, e aí espaço para vocês enviarem as dúvidas caso elas tenham surgido. Bom, não é um diagrama compreensivo, ou seja, completo, mas é um diagrama que dá uma boa noção do contexto de computação. Então, se vocês olharem esse lado aqui à direita, esse lado é o que os alunos de computação, tanto de bacharelado em computação, como de engenharia da computação, normalmente veem. Então, a base é algoritmos e lógica. Essa disciplina é o que nós vamos ver. Não é só ela, já vou mostrar o que vai ser a nossa abordagem, mas notem que ela é a base de tudo. Se vocês forem fazer programas simples, alguns sistemas médios aí, ou sistemas complexos, vocês vão precisar saber algoritmos e lógica. Quem vai fazer programas simples, se souber estrutura de dados simples e alguma linguagem de programação, já vão conseguir fazer programas, o que é bastante interessante. Nessa disciplina nós não vamos abordar linguagem de programação, então isso ficaria como um próximo tópico. Quem aprende estrutura de dados um pouco mais complexas, ou seja, junta simples mais complexa, aprende paradigmas de linguagem de programação mais alguma linguagem, então pode aprender, por exemplo, uma linguagem orientada a objetos, uma linguagem funcional, etc. Vai ter um pouco mais de domínio, vai conseguir ter condições de fazer uns sistemas um pouco mais elaborados. E aprende banco de dados, como eu disse, poderá fazer sistemas e inclusive um pouco elaborados. Agora, para ter sistemas bem complexos, a pessoa precisa aprender uma série de outros quesitos, como a parte de engenharia de software, análise de algoritmos, interface humano-computador, redes, sistemas operacionais, sistemas mobile, sistemas web, inteligência artificial, ciência de dados, compiladores, e tem uma série de disciplinas aí que preenchem o currículo de computação. Então, todas elas se baseiam em algoritmos e lógica de programação. No nosso caso, nós vamos aprender algoritmos e lógica, uma estrutura de dados simples e vamos conseguir fazer algoritmos simples. Como a gente vai usar uma ferramenta que permite que a gente execute o algoritmo, a gente está praticamente pronto para aprender uma linguagem de programação e fazer as mesmas coisas que nós vamos fazer nessa disciplina, fazendo na linguagem. Então, a parte de algoritmos na computação, vocês já tiveram uma noção de como é que se encaixa a disciplina dentro da computação e que tem uma série de outras disciplinas na computação para formar um currículo de uma pessoa bacharel, engenheiro de computação. E a computação no dia a dia? Eu imagino que vocês já saibam que a computação está em tudo no dia a dia, né? Mas se a gente pegar um carro, por exemplo, ele tem computador de bordo. Quase todos os carros têm computador de bordo. Alguns deles têm sensores anticolisão, que inclusive diminuem a distância para um carro da frente ou avisam de uma possível colisão com um pedestre ou um muro, um poste, alguma coisa assim.
Tem alguns que têm sensores de sono, e esses sensores de sono são, às vezes, muito sofisticados. Eles conseguem ver a faixa na rodovia e conseguem ver se o carro está fazendo assim. Eles podem também ter câmeras ou alguns outros tipos de sensores para detectar se a pessoa que está dirigindo, o motorista, está sonolento ou não. Muitos têm piloto automático. Piloto automático é algo bem sofisticado, porque na verdade o carro ele tem que identificar que ele está numa descida e ele tem que frear, ou que ele está numa subida, ele tem que subir, trocar de marcha, ou para reduzir, ou para acelerar, e manter a velocidade que foi programada. Tem alguns que têm direção autônoma. A gente já sabe de serviços que tem nos Estados Unidos em que o carro vai sozinho entregar pizza. Tem reconhecimento de fala, então, que é um sistema sofisticado para ligar o som, para abaixar o vidro, para fazer qualquer coisa dentro do carro. Então, tem muita computação já dentro do automóvel. Vai ainda ficar mais sofisticado, né? Quando os automóveis estiverem conversando entre eles, eles vão evitar colisões entre eles. Então, mesmo não se vendo, os carros vão evitar colisões, pelo menos todos eles que tiverem esse sistema de anticolisão. Hoje isso é mais difícil porque você vai ter carros mais antigos que não vão ter esse tipo de equipamento. Bom, na aviação, então, nem se fala, né? Dá para imaginar que o avião não tenha computador de bordo, não tenha piloto automático. Boa parte de um trajeto de aviação é feito com piloto automático. Eles têm sensores anticolisão. Aliás, com um episódio que aconteceu no Brasil, se não me engano, em 2006, ficou bem famoso os sensores que eles têm lá que detectam colisão. Então, tem muita computação na aviação. É um slide até simples para falar o quanto de computação que tem. Tem muita computação na aviação. Bom, inclusive no contexto de fazer decolagens e pousos, né? Tem todo um tráfego de aviões perto de aeroportos. E aí tem o radar, então o radar precisa receber o sinal, ele precisa colocar aquilo na tela. Para receber o sinal, o avião tem que mandar o sinal, eles têm que estar entendendo onde um está e onde o outro está para não ter colisão, obviamente. Então é uma computação sofisticada essa de aviação, tanto do avião em si, como do contexto aviação. Bom, para não se alongar muito, tem computação no seu bolso. Você sai com o computador. Na verdade, você talvez acorde com ele, porque ele tem um rádio relógio, né? Na verdade, um despertador. Você manda mensagens o dia inteiro, recebe ligações e muitas vezes ele te avisa que está no horário de dormir. Então, tem muita computação nisso daí. E, na verdade, a computação vai além, né? Porque tem o sistema de billing, de mandar a conta para você, é feito por computação. A mensagem que você está enviando trafega por redes, computação. A ligação que você faz com o celular vai para a antena. A antena tem que saber onde você está e quando você muda de antena, o sistema automaticamente mantém a ligação e muda a antena. Então você pode estar numa rodovia ligando e não sentir muita mudança. Enquanto tiver a antena, você tem cobertura e não vai ter problema. Então, tem muita computação dentro. Hoje você consegue fazer edição de foto e vídeo no celular. Então, a computação está no dia a dia, está no seu bolso. E como é que ficam os algoritmos no seu dia a dia?
Bom, quando você prepara um bolo, não sei se todos preparam um bolo, mas para preparar um bolo você precisa de uma receita. Você precisa seguir passos. Você precisa ter os ingredientes e seguir determinados passos, senão você não vai conseguir o bolo. Para preparar uma refeição, um almoço, um café, um jantar, um lanche, você vai precisar seguir passos. Se você for preparar um almoço, por exemplo, tem a receita de como fazer o arroz, o feijão, o bife, o ovo frito, omelete, etc. Então, salada. É um conjunto de passos que você tem que seguir para conseguir atingir seu objetivo. Programar o despertador de celular que eu acabei de falar para vocês, né? Tem passos lá, você vai ter que abrir o celular, achar o aplicativo, escolher qual horário, né? Então, dependendo do aplicativo, você tem alguns passos aí que é bastante interessante. Poderia ser até um desafio para colocar no ambiente, você fazer print screens da tela e descrevendo os passo a passo, né, de como fazer a programação do seu celular para você acordar de manhã. Para mandar mensagem no WhatsApp, parece simples, mas você tem que seguir determinados passos. Então, você tem que achar o aplicativo, você tem que ativar o aplicativo, depois você tem que escolher a pessoa para a qual você vai mandar mensagem, você tem que clicar no espaço de tecladinho, e aí você vai ter que escolher as teclas lá para construir a mensagem, e assim por diante. Instalar um app no celular, você vai ter que ir na Google Play ou Apple Store, etc., escolher o aplicativo, instalar, tem uns passos para fazer isso. E até o trabalho, até a universidade, trocar um pneu de carro. Muita gente tem carro e não sabe trocar o pneu. Trocar o pneu é uma tarefa relativamente elaborada, tá? Tem certos passos que se você não seguir, você não troca o pneu. Trocar uma lâmpada. Muita gente acha que é simples trocar uma lâmpada. Quando você faz uma programação genérica, ela pode ficar um pouco mais complexa, porque as lâmpadas têm de vários tipos. Tem a fluorescente, a incandescente, tem a de rosca, tem a de encaixar, tem a de 120, a de 12 watts de LED, tem a outra 16 watts, tem a de 150 watts. É bem complexo, né? Então, às vezes uma tarefa ela parece simples, quando a gente coloca no papel, ela se torna um pouquinho mais complexa. Mas tudo isso daí, muito mais, está no seu dia a dia. Algoritmos estão no seu dia a dia. Vamos pegar um exemplo do bolo. Aí você tem os ingredientes para massa e tem os ingredientes para cobertura. É importante que você tenha os ingredientes, porque se você não tiver os ingredientes, você não vai conseguir fazer o bolo. Então, meia xícara de chá de óleo, 3 cenouras, 4 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Vamos nos concentrar aqui na massa, porque se a gente não conseguir fazer a massa, aí nem adianta fazer a cobertura. Modo de preparo da massa. Em um liquidificador, adicione a cenoura, os ovos e o óleo. Bata a mistura, acrescente o açúcar e bata por 5 minutos. Em uma tigela ou batedeira, adicione a farinha de trigo. Ou seja, tem uma série de passos aí que eles são colocados de tal forma que quem seguir a receita, muito provavelmente vai chegar no bolo. Num bolo bom. Mas, se você seguir os passos como eles estão, mas fez algumas mudanças aí. Você colocou o açúcar lá para bater, mas só por meio minuto. E pôs o forno na temperatura de 80 graus. Mudou as regras, provavelmente você não vai ter um bolo igual aquele bolo
que é o recomendado, que é o que está no controle de qualidade. Bom, você deixou lá os 5 minutos, os 180 graus, mas você só pré-aqueceu por 10 minutos. Na verdade, nem pré-aqueceu, né? Você assou por 10 minutos. Não vai ter bolo. Você pode ter seguido a receita inteirinha, todos os passos, mas nesse caso aí é bem provável que você não vai ter bolo. E se você não tiver ovos? É um problema. Então imagina que a gente esteja criando esse conjunto de passos e dê para um computador. Aquele lá dos Jetsons, aquele computador que fazia tudo dos Jetsons. Então simplesmente fala assim, ó, faz essa receita. Ela vai ter que achar os ovos. Se não tiver os ovos, o que ela vai fazer? Na vida da gente, a gente tem muitos Cs, muitas condições que aparecem. Nós vamos aprender nessa disciplina como colocar essas condições dentro dos algoritmos. De tal forma que se eu for procurar os ovos, eles não estiverem, eu tomo algumas ações até tê-los e aí continuar a minha receita. Se eu não tiver farinha de trigo, posso fazer com farinha de arroz? Geral não é para dar uma grande diferença, mas a farinha de trigo tem mais liga que a farinha de arroz. A farinha de arroz é usada muito para quem tem intolerância a glúten e tal. Pode dar certo ou pode não dar. Às vezes uma mudança não é tão significativa como outras que a gente mostrou. E se a gente trocar a ordem? Aí pode ser problema. Então, notem que no começo estava em um liquidificador, adicione a cenoura, os ovos e o óleo. Depois bata. E aí acrescente o açúcar à mistura e bata por 5 minutos. Na quarta instrução está em uma tigela ou batedeira, adicione a farinha de arroz. Acrescente o conteúdo do liquidificador à batedeira e bata tudo. Então, notem que se eu fizer colocar a tigela ou batedeira em uma tigela, a farinha de trigo, acrescentar o açúcar e bater por 5 minutos, vai ficar o açúcar batendo com a farinha. Não é o mesmo objetivo que estava na receita anterior. Essa modificação, trocar a ordem, vai significar que esse bolo não vai dar certo. Nos nossos algoritmos, trocar a ordem pode significar que o seu algoritmo não vai dar certo. Então é muito importante que você entenda com essa analogia que eu estou fazendo do bolo para o seu algoritmo. Você vai aprender nesse módulo todo como fazer algoritmo. E você vai ver que uma das regras importantes é saber onde colocar determinadas instruções. Se você colocar em lugar errado, vai dar erro, vai dar problema. Bom, era isso, eu espero que vocês se divirtam, é um módulo bastante interessante e vocês vão aprender aqui o coração da disciplina, que é a parte de algoritmos. Nessa parte inicial, a gente vai apresentar conceitos e tudo mais, então não fiquem tão ansiosos, mas vocês precisam desses conceitos para conseguir fazer os algoritmos. Espero que vocês se divirtam e que continuem estudando.